Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Param Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Yom Abda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Om Shanti 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 Om Namastê, bem-vindo a todos. A beleza do Gita, capítulo 4, versos 05 a 07, na aula anterior de ontem, né, nós vimos os versos iniciais que foram, foi mais, né, uma introdução ao conceito do Avatara, sem oferecer as respostas, e hoje nós temos uma outra introdução antes de entrarmos nos versos mais adiante, né? O Swami Ji disse na aula de ontem, né, que Krishna ofereceu um resumo do capítulo 2, é um resumão, digamos assim, né, é todos os Vedas condensado, porque ali ele apresenta o conceito do Jnana Yoga e do Karma Yoga, né, e o Jnana Yoga está sendo elaborado no capítulo 4 e 5, né? E tudo bem. Mas antes de entrar no capítulo 4, que é dedicado a Jnana Yoga, ele faz como é que se diz? Ele diverge, né? Ele abre um parênteses para falar sobre a beleza do Gita, a grandiosidade do Gita e o mistério das encarnações, né? Então, esse é um tema místico que atrai algumas pessoas. O Felipe II não está aqui, ele gostaria de estar aqui, ele me escreveu uma pergunta que eu irei responder quando ele aparecer, né? O Felipe número 2. Então, é mais ou menos isso que nós estamos vendo. Eu estava comentando com o Marcelo que não é um tema realmente, essencialmente relevante para o autoconhecimento, mas ele tem um apelo, as pessoas gostam de falar um pouco sobre essa questão mais mística, esotérica, né? Embora o Swami Paramartananda diga sempre, categoricamente, que o Vedanta, os Upanishads, não tem nada, 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 zero, 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 zero de misticismo e esoterismo, né? Ainda assim, ele parece curtir, né? Expor um pouco esse tema, né? Antes de nós entrarmos no capítulo, no Jnana Yoga desse capítulo, né? Se fala da glorificação do Gita, né? Como a essência de Karma Jnana, e depois ele fala também sobre o mistério dos nascimentos. Apenas os nomes são diferentes. No início da criação era Veda e agora é Gita. Gita foi revivido, foi reaceso por um dos mais tradicionais, assim ditos, avataras, que é o Lord Krishna, né? Então, a princípio, ocorreu uns 5.000 anos atrás, no campo de batalha do Mahabharata, no qual o Lord Krishna ele deixou de se apresentar como o criador, como o senhor, e se apresentou como o guru, Jagata Guru, para ensinar à humanidade, através do Arjuna, os ensinamentos dos Upanishads, os ensinamentos védicos, né, que envolvem karma, dharma e moksha. O Veda foi recebido, né, através de um rishi chamado Surya Bhagavan, e o Gita está sendo recebido e passado, né, através de Arjuna, né, está sendo recebido por Arjuna. Portanto, é uma sabedoria antiga, é a mesma sabedoria, a mesma fonte, né? Por isso que Krishna, de novo aqui, ele fala que eu ensinei isso em toda a eternidade. E o Arjuna fica um pouco confuso a respeito disso. É uma sabedoria eterna, ela é embutida na criação, a criação é estruturada e desenhada inteligentemente através de leis, princípios,
e entre eles os princípios kármicos, éticos, morais e espirituais. Esta sabedoria que nos foi revelada foi testada através dos milênios, ou eternamente, né? É uma sabedoria confiável e válida. Por quê? Porque ela sobreviveu à eternidade dos tempos, à passagem dos tempos, sem jamais precisar de ser alterada, modificada, editada. Por isso que é um corpo de ensino, de conhecimento, né? Válido e eficaz, porque ele não foi abandonado ao longo do tempo. Quando ele começa a declinar devido à dominância, né, do Adharma, dos violadores do Dharma, como ocorre nos dias de hoje, o Criador manda esses, assim ditos, avataras para tentar destruir, né? Destruir através da guerra, destruir realmente, né? Nós vimos duas linhagens, né? Ontem nós vimos a linhagem dos avataras guerreiros e os avataras gurus, né? Então, ele manda alguns avatares, alguns deles são lá realmente para restabelecer o Dharma, para trazer de volta o equilíbrio e a justiça social. E outros, né? E outros, eles simplesmente eles descendem neste planeta simplesmente para ensinar à humanidade, porque toda esta violação de Dharma tem a sua origem na ignorância espiritual. Então, o Lord Krishna aqui, ele apresenta ele mesmo como um guru, Jagata Guru, ele está aqui para ensinar o mundo, ensinar a humanidade. Ele não estava ali para lutar contra Duryodhana e o seu clã. Ele estava ali para ensinar a humanidade através de uma situação dramática. Então, dois tipos de avataras, né? O avatar que vem para destruir os violadores e os avataras que vêm para ensinar esta sabedoria espiritual eterna, né? E o Krishna disse, eu ensinei esta sabedoria sempre, né, para Surya Pavaga, na forma do Veda, e estou ensinando essa mesma sabedoria na forma do Gita para você, Arjuna. Os discípulos, os receptores, né, os recebedores destes ensinamentos são diversos, e os tempos também são diferentes. Não por algumas décadas, ou nem mesmo séculos, mas por milênios, né? Então, as pessoas são aparentemente diferentes, né? Fundamentalmente, são sempre um Jiva Atma, né? Pronto para receber esses ensinamentos libertadores. E isso eternamente tem ocorrido. A afirmação de Krishna é que os alunos são diferentes, mas o professor é o mesmo, né? Então, o professor é o mesmo, precisa ser compreendido, né? Porque os professores são de dois tipos. Uns são aqueles que nasceram através da ignorância, através do seu karma, né? E obtiveram o autoconhecimento, foram beneficiados através da recepção e assimilação desses conhecimentos. E tem aqueles gurus que descenderam, eles não encarnaram devido à sua condição kármica, né? Eles simplesmente foram mandados aqui numa missão. Então, existem dois professores. Qual é a diferença do professor que encarnou devido à sua ignorância, devido ao seu karma, seu punya papa, e o professor que descendeu, ele não caiu livremente, não foi uma queda livre devido a essa força magnética chamada karma, punya papa, né? Ele simplesmente descende, Krishna e Rama e os outros avataras, assim ditos, né? Mas o professor é sempre o mesmo. O professor é o mesmo porque o professor é o ensinamento, e o ensinamento pode ser concedido através de um avatara ou pode ser concedido através de um Jiva Mukta, um Jiva que se realizou através da recepção e assimilação deste conhecimento. Então, o professor é sempre o mesmo, porque o professor é o quê? O professor são as escrituras e aquele indivíduo aparente que está expondo esses ensinamentos, eles são meros links, né? Conexões, né? A professor-discípulo o discípulo se torna um professor mais tarde, o param da nossa tradição eterna, né? Então, o professor é somente um link, uma conexão, um elo, né?
para passar adiante esses ensinamentos. Então, o professor é o mesmo, significa o professor é aquele que expõe os ensinamentos sem jamais modificá-los. Portanto, ele será muito claramente, abertamente sincero para dizer que isso aqui não é nada meu, eu estou simplesmente, dentro de minhas possibilidades, expondo esses ensinamentos de forma fiel à sua origem, né? E de modo, né, melhor possível. Então, quem é o professor, né? Ele diz, eu transmiti esses ensinamentos eternamente ao Deus Sol, etc., 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 né? O mesmo antigo yoga foi ensinado por mim, ele diz, né? Agora também eu estou ensinando a você, Arjuna. Isso cria confusão na mente de Arjuna, que fez uma pergunta, como você, Krishna, pode ser o professor agora? Né? Suponha que ele diga que eu ensinei o seu bisavô, como você pode estar ensinando a mim agora, se meu bisavô já morreu 100 anos atrás, né? E você ainda é uma pessoa relativamente jovem. Quem é este eu que ensinei? Quem é este você, Krishna? Você está fazendo afirmações contraditórias, absurdas, ilógicas, né? E Krishna respondeu no verso 5 agora, muitos nascimentos meus, assim como os seus, Arjuna, já se passaram. Eu conheço todos eles, e você não os conhece, né? Então, aqui parece que o Guru, né, o Jagata Guru, Krishna Guru, ele está dando uma indicação de uma das diferenças, né, entre os avataras e os Jivamukta, né, os discípulos, os estudantes, né? Então, o avatara, supostamente, ele conhece todas as suas encarnações, né? Isso é relevante? Eu não sei, eu não acho relevante realmente. Se você tem a capacidade psíquica, por qualquer motivo, né, de visualizar, de ver claramente na sua mente outras passagens, outros nascimentos, né? Isso pode ser dito como uma qualidade psíquica atípica, né? Mas pode ser dito, não, esta é uma característica de avataras. Eu conheci pessoas que né, supostamente tiveram esta percepção de outros nascimentos, ninguém sabe exatamente se eles tiveram ou não tiveram, se é simplesmente uma projeção, é uma visão vaga, abstrata, mas isso tudo é irrelevante. Mas aqui ele diz que eu, como o Lorde, o Criador, né, e o Jagata Guru, eu conheço tudo, todos os meus conhecimentos. Portanto, todos os ensinamentos foram sempre ensinados por mim, né? Para responder essa pergunta de Arjuna, o Senhor Krishna está introduzindo o tópico de Avatara, que é um conceito único da tradição védica. Esse é um conceito, é uma passagem interessante. O conceito do Avatara, o Swami Paramarthananda, ele diz que é um conceito único da tradição, na tradição védica, né? Se ele diz isso, muito provavelmente, ele deve ter tido uma base, né, de pesquisa, porque ele passou a vida toda estudando não somente a nossa tradição, os nossos ensinamentos, né, mas ele estuda também, ele fica, né, dando umas viajadas, né, nas outras tradições para poder responder questões a níveis comparativos, né? Então, a Avatara é a encarnação do Lorde, do Senhor, do Criador, que Krishna aponta como diferente do nascimento humano. Quando um ser humano nasce, chamamos isso de nascimentos, ou janma. Mas quando o Lorde aparece na criação, nós o chamamos de Avatara. Krishna quer dizer aqui que existem muitas diferenças entre Janma. Algumas vezes eu pronuncio corretamente, outras vezes não. Janma. Diferença em Janma, que é um nascimento comum, né? E o Avatara, né? É nascimento e encarnação, né? Então, todos nós nascemos
né? Mas nós nascemos através de um processo que envolve, né, a passagem no útero materno, etc., etc., formação dos elementos. E os avataras, a princípio, eles se materializam, né, de modo um pouco diferente. E, de novo, isso tudo não é muito relevante. Antes de entrar no verso propriamente, eu gostaria de discutir esse tópico de Janma e Avatara. Existem muitas diferenças entre o nascimento humano e o Avatara, né, que é a descendência de um ser que não nasceu segundo, conforme os humanos, né? Que se chama Ishwara Avatara. A gente poderia dizer o nascimento de Ishwara, mas Ishwara não nasce, ele descende de um modo diferente. Quais são as diferenças? Em primeiro lugar, as causas são diferentes, né? Quais são as diferenças em termos de causa aqui? A gente, os seres humanos como nós, os Jivatmas, né? Nós nascemos, né? É por isso que é dito que a gente cai, a gente não descende, a gente cai. É uma queda livre. A queda é devido a um peso. O peso é o peso do nosso karma. Quando nós deixamos uma encarnação, nós permanecemos em determinadas locas, esgotando um pouco, né, daqueles karmas mais densos, né? E esperando o momento para cair de novo. O que faz a gente cair? O peso dos nossos punha-papos, dos nossos karmas, dos nossos quereres e não quereres, o desejo e a aversão, né? Ragas e vestas depositadas no corpo causal da alma individual, tudo isso vai fazer a gente descer, cair de volta. Aí existem aquelas almas que têm essas variações psíquicas que, quando caem, chegam aqui e imediatamente falam, putz, não de novo, não de novo. Vocês lembram daquela piadinha, né? Na Índia, essas coisas são comuns. Um bebezinho nasceu na Índia, quando ele abriu os olhos, eles já notou que os bebezinhos já chegam chorando, dizem, oh, não, de novo na matéria, de novo aqui, né? E aí deram uma palmadinha nele e ele começou a falar imediatamente, né? Não, de novo, aqui não, aqui não, aqui não. Então, essa é uma das diferenças, né? A gente nasce da ignorância, peso dos nossos karmas, processamento de vasanas, de karmas, os nossos desejos latentes por continuação da experiência de desejos e medos como meio de me completar. Isto é muito simplesmente compreendido por qualquer indivíduo com um pouco mais de inteligência, porque nós sabemos que a gente, de dia após dia, né, a gente nasce, a gente acorda, quando a gente acorda motivado pelos mesmos desejos e medos, né? Quando a gente deixa o corpo, a gente passa um período de sono, digamos assim, de sonho ou de sonho, né, mais profundo entre duas encarnações, e aí, naturalmente, a gente acorda, né? Quando a gente deixa o útero materno, a gente leva aquele choque, acorda de novo na matéria física, né? E muitas vezes com muita tristeza de estar de volta, né? Mas é o peso, é a nossa ignorância, nós nascemos da ignorância, vivemos da ignorância, e na grande maioria dos casos nós morremos nessa ignorância, e a ignorância nos fará desenvolver, manter, nutrir essas vasanas, que apesar de todo o sofrimento do samsara, a gente quer estar de volta, porque existe esperança. Onde existe vida, existe esperança de felicidade, né? Mas a felicidade não é possível através da busca, o ganho dos objetos de desejo, ela somente é possível através de uma determinada compreensão, né? Já os avataras, eles não nascem devido aos karmas, né? Eles não nascem por conta, né, do sua conta kármica, né? Ishwara, ele simplesmente liberou aquelas almas porque as almas neutralizaram os desejos e aversões e agora elas são livres da necessidade de continuação em outros nascimentos na dualidade, né? Na dualidade densa e pesada, como é aqui, né? Então, os avataras não, eles já deixaram isso para trás muito tempo atrás, mas ainda assim o próprio Criador, ele fala assim, eu vou ter que descer lá para botar ordem naquela bagunça, os caras estão realmente acabando com o meu campo dármico neste planetinha, né?
eu estabeleci um campo no qual os seres humanos pudessem processar seus karmas, suas vasanas, conectar os pontos, né? Desenvolver, crescer, desenvolver espiritualidade e compreender o propósito da vida, o autoconhecimento e a libertação. E agora o campo virou uma zona generalizada, onde está todo mundo, né, alucinadamente, vandalisticamente, né, quebrando tudo, né, e não existe mais condição para o processamento de Vassana, de Punya Papa, né? Isso é fácil de a gente compreender e inferir quando uma sociedade, quando uma civilização chega a um ponto absoluto, extremo, absolutamente extremo de adharma, de violação, né, de desordem, aí ela já não serve um determinado propósito. Aí Ishvara tem que fazer algumas coisas, ou ele fala assim, é muito tarde para ensinar a espiritualidade dessas pessoas, eu tenho que chegar lá e destruir todos os Duryodhanas, todos os violadores de Dharma, né? Aí ele fala com os seus ministros, ele fala assim, olha, mas são muitos violadores de Dharmas, né? Já a minha sociedade já foi contaminada de tal modo de quase todo mundo é um violador de Dharma, não salva quase nada, né? Aí ele pode dizer, então tá, então vamos colocar um fim nesta civilização, né? E depois ela vai brotar novamente, porque é como a erva daninha, ela está sempre brotando, esses organismos complexos, né, que desenvolvem uma inteligência capaz de questionar o propósito deste universo, desta realidade aparente, né? Então, é mais ou menos isso. Existem duas naturezas diferentes, né? E existem duas causas. Ele faz uma rápida análise, são duas causas. Uma é a ignorância e outra é uma missão, né? Uma missão de restabelecer, proteger o Dharma, derrotar o Adharma e de ensinar a cura contra a problemática do Adharma, né? O Adharma é derivado da ignorância espiritual, então a gente vai combater na superfície, né, os sintomas, que é a violação do Dharma. Vamos lá, vamos destruir todos eles, assassinar todos os violadores de Dharma, ok. Mas a gente tem que trabalhar na raiz do problema. Então, vamos mandar avataras gurus para ensinar esses ensinamentos, de modo que a violação do Dharma não comece a escalar de modo tão desproporcional a ponto de causar tanta dor e sofrimento e destruição, né? Então, isso é a causa, né? E a natureza desses dois são diferentes. Então, um propósito, a causa, o propósito e a natureza. Agora, vamos ver quais são as diferenças. A primeira é a causa do Ishvara Avatara, né? E o nascimento. No caso do nascimento de um jiva, a causa é a ignorância, a vidya. Por causa da ignorância, o jiva tem o quê? Tem ragas e dveshas, desejos e aversões, né? Ele quer o que ele quer, ele se sente, né, o fazedor, o executor e o desfrutador, e ele só gosta de desfrutar experiências de prazer, porque ele só gosta do que ele gosta, ele quer experiências de prazer e de segurança, ele acaba violando as leis que regem o campo. Por quê? Porque ele não tem a compreensão de que as encarnações, elas implicam, inevitavelmente, a experiência de favoráveis e de desfavoráveis circunstâncias, de prazeres e dores, são inerentes. Punya Papa, o renascimento, a nossa vida é uma experiência de colheita de Punya Papa, inevitavelmente. E o cara que é ignorante, que não passou pelo processo do Gita, né? Ele fala, não, eu quero somente as experiências de grande prazer, de grande satisfação e de muita segurança. Então, eu vou violar as leis, porque eu não tenho a maturidade de saber que o nascimento necessariamente implica Punya Papa, né? Por causa dessa ignorância espiritual, o Jiva, ele tem esse problema, né? O arrancara dele, ele só quer o que ele quer. E devido a esse problema, do karma, né, ele tem essas vasanas, né, existe o problema do Punya Papa, tudo isso que a gente conhece. Portanto, existe um nascimento, sempre de novo o nascimento. Vamos lá dar um nascimento para esta alma individual, para ver se ela realmente começa a aprender alguma coisa, né?
Então, nós dizemos que o nascimento de seres como nós, né, é uma queda livre, né? Ao passo que, no caso de Ishvara, o nascimento nunca ocorre por ignorância, naturalmente, né? Ele é onisciente, ele é além, ele não processa karma, né? Ele é o criador. Por causa do conhecimento, Bhagavan escolhe aparecer na Terra. Então, não é por causa da ignorância, é por causa da sabedoria, do conhecimento. Ele diz, ok, eu tenho que descer ali para botar a ordem naquele planetinha ali. O planetinha que agora, ultimamente, né, eu recebi um momento, né, uma canalização, que Ishvara chegou para mim e falou assim, olha, esse planetinha aí não é mais chamado planeta Terra. Nós aqui de cima chamamos de o planeta dos bárbaros, né? Aí eu comecei a compartilhar com vocês que o planeta agora tem um apelido novo, que é o planeta dos bárbaros. E aí, Ishvara, ele fala, ok, eu tenho que descer lá para melhorar a situação, né? Então, não é uma queda, é uma descida, né, deliberada. Descer por amor, descer por conhecimento, descer por compaixão. Tudo isso é baseado na compaixão e na sabedoria. É deliberada, é consciente. Porém, aqui não é uma queda, ele é uma descida, né? Aí o Swami faz um exemplo que ele faz em diversas passagens, sempre que ele toca nesse tema Avatar, quando você perde alguma coisa na Índia, no passado, né? Todo mundo colhia a água do poço e, de repente, cai alguma coisa no poço. E aí, o que eles fazem? Eles pegam um indianozinho ali e fazem o indiano descer. Mas aí, quando ele desce, ele não cai assim, né? Uma queda livre. Ele simplesmente desce deliberadamente, estrategicamente, segurando numa corda, né? Então, quando a pessoa vai lá pegar aquela coisa, não é uma queda livre, mas é uma descida, né, estratégica. Quando algo cai, é um fenômeno, né? Portanto, Karana Beda, a primeira diferença. A segunda diferença está na natureza. A natureza desses duas encarnações é diferente. O Jiva, o nascimento do Jiva, a encarnação do Jiva é devido à sua ignorância. Jiva continua a ser um samsari. Ele é uma pessoa que acredita que o mundo seja real e acredita que os objetos que ele deseja possam resolver a sua insatisfação, a sua perturbação, a sua dor, né? Então, é uma pessoa escrava, vinculada ali, presa, amarrada no samsara, ele é escravo do mundo. E ele nasce já com muita tristeza, né? E é indicado pelo choro do bebê. E ele continua triste através de quase toda a sua vida. Ele está desamparado, ele sofre miseravelmente, ele não é dono, ele é um escravo. Escravo de quê? Escravo das suas vássanas, escravo dos seus desejos e aversões, escravo, né, das suas vássanas. As vássanas fazem desse indivíduo um indivíduo livre, como se diz, um indivíduo sem o devido exercício de livre-arbítrio, ele age mecanicamente, automaticamente e sofre miseravelmente, né, por causa desta falta, carência de sabedoria espiritual. Então, ele diz, ele não é o senhor das suas vássanas, né, dos seus gostos e aversões e preferências, ele é um escravo, né? Então, ele está desamparado, ele nasce, vive em tristeza, e ele vive mais ou menos como um escravo, como nós vimos no Mundaka Upanishad. Sentado, tem essa passagem no verso 3, é um Upanishad pequeno, eu li ele quando eu estava na Índia uma vez. Sentado sobre a mesma árvore, o Jiva encarnado, perplexo com seu desamparo, né? Portanto, o nascimento deste Jiva é um nascimento sansárico, enquanto que Ishvara Avatara, ele é sustentado, devido ou sustentado pelo conhecimento. A motivação aqui é o conhecimento. Então, natureza eternamente livre e natureza do samsara, que é a natureza, né, escrava, né?
E não apenas isso, mesmo a diferença técnica, Krishna aponta nesse contexto que todos os corpos são feitos de matéria, né? Todos os corpos do Avatara e do Jivatma, né, são feitos de matéria. Matéria e, naturalmente, espírito, né? Mas as escrituras dizem que há uma diferença entre um corpo físico de um Avatara e o corpo físico de um Jiva, né? Seja ele auto-ignorante ou autoconhecido. Qual é essa diferença? O Jiva Samsari, né? O Jiva Sharira, que é o corpo físico Jiva, não vem diretamente de Maya. O Jiva Sharira nasce indiretamente de Maya, não é diretamente de Maya. Então, o que ele quer dizer? Ele explica um pouco aqui. O que você quer dizer com indiretamente nascido de Maya? Maya ou Prakriti é convertido em 5 elementos. Tá? Então, existe um processo de conversão. Então, os Prakritis de Maya vão passar pelo processo de formação dos elementos, né? E os elementos sutis, né, vão se dividir, recombinar até formar elementos densos, né, grossos, e aí o feto se desenvolve. Então, existe um processo gradual. Primeiro, nós temos essa energia primária chamada Maya, né, o Prakriti, né? De Maya, as 3 energias surgem. Das 3 energias, os 5 elementos sutis ocorrem. Os 5 elementos sutis, eles vão se recompondo para formar os elementos densos primários. E, a partir dali, os outros elementos secundários. Então, existe um processo de criação de um corpo físico que passa por todos esses estágios intermediários, né? Então, primeiro, o Maya Prakriti precisa ser convertido nos 5 elementos, chamados de Panchabhutanis, e os 5 elementos são convertidos em Pancha Bhautika Sharira. Assim, Maya não produz o corpo do Jivatma diretamente, mas apenas por meio dos 5 elementos ele produz, né? Então, primeiro existe esse processo de conversão dos elementos, né? Assim, Jiva Sharira, o corpo do Jiva é chamado de Pancha Bhautikam Sharira, ou Bhautika Sharira, enquanto que no caso do Ishvara Avatara, o Maya não passa pelo estágio intermediário de formação dos elementos, né? O Maya é convertido diretamente em Ishvara Avatara Sharira. E, portanto, Avatara Sharira é Mayaka Sharira, é um corpo que vem diretamente de Maya. Mayaka Sharira significa de Maya para o corpo físico uma passagem imediata, tem, né, transformações intermediárias. Bhautika Sharira significa de Maya para Bhutas, de Bhutas para os elementos se grossificam, aí você tem a formação do corpo físico do Jiva, né? Então, existe relevância em tudo isso? Não, mas às vezes é interessante ver tudo isso, né? Dizer assim, não, bacana esses ensinamentos, né? E é como na ciência, a maioria dos materiais sólidos serão convertidos em gás, mas passam pelo estado líquido entre eles, né? Então, você tem o sólido, ele se liquidifica e depois ele é convertido em vapor e gás, essas coisas, né? E esse é o processo natural. É mais fácil compreender do ponto de vista de água, passando pelo processo de vapor para depois, né, voltar ao processo de água novamente, né? Este é o processo normal de sólido para líquido, de líquido para gás. Gelo para água, para vapor. Este é o processo normal. Mas no caso de certas substâncias, elas são convertidas diretamente do estado sólido para o gasoso. Isto é chamado de sublimação. Da mesma forma, Maya faz esta sublimação diretamente, produzindo o corpo do Avatara, sem passar pelos estágios intermediários de desenvolvimento dos panchas, do Panchabhutika, né? Etc, etc. Dessa forma, a segunda diferença está na natureza de Jiva, do corpo do Jiva e do Avatara, do corpo do Avatara. O corpo físico, tá? A natureza de um é Bada, ou Sansarina Pancha Bhautika Sharira, enquanto que o outro é Mukta
Mayaka Shahira. É por isso que o Bhagavan é frequentemente chamado de Maya Manushya Vesha. Maya vestido de ser humano. É bacana. O Maya aparecendo como um ser humano com corpo físico humano, né? Então, é uma outra definição do Criador, de Bhagavan, sempre que ele aparece como uma avatara, né? Ninguém nos chama de Bhuta, Manushya, Vesha, elementos materiais vestidos de ser humano, né? Nas escrituras não dizem isso também, né? Parece. Ninguém nos chama assim, né? O que você é? Eu sou elementos, os 5 elementos materiais vestidos de ser humano, né? E o Senhor, e o Criador? O Criador é simplesmente este avatar, é o Maya vestido de ser humano, né? Portanto, essa é a segunda diferença no nível da natureza. Assim, nós vimos a diferença do ponto de vista da causa e nós vimos a diferença do ponto de vista da natureza, né? Agora, qual é a terceira diferença entre Ishvara Avatara e Jiva e o nascimento de um Jiva? A diferença está no propósito, nós já vimos, né? O Jiva nasce, ele nasce devido à sua ignorância. E qual é o propósito do Jiva Atma quando ele nasce dessa sua ignorância? É processar essa ignorância e gradualmente convertê-la em sabedoria espiritual. Alguns raros indivíduos o fazem. Então, qual é a diferença? O Ana é uma oportunidade, de novo e de novo, para o Jiva Atma processar as suas vasanas, os seus punha-papas, extrair conhecimento, compreensão, sabedoria, de modo que ele possa, né, deixar a roda do samsara, né, o samsara chakra, essa roda eterna de nascimento, vida, envelhecimento, morte e renascimento. Então, a diferença é que o Jiva Atma, ele chega aqui para processar o seu karma, esgotar o punya-papa que foram adquiridos nas encarnações anteriores. Já vimos muito antes que há uma quantidade acumulada de punya-papas. Todos nós nascemos, vivemos, agimos, e até que o autoconhecimento seja muito bem estabelecido, nós iremos, sim, acumular punya-papa. Por quê? O que causa o acúmulo, a formação de punya-papa é a identificação no momento da ação e a identificação no momento do recebimento dos resultados. Então, esta identificação, que é a definição do ahamkara, do ego, ele irá, né, nutrir novos e novos sanchitas karmas, né? Então, esses sanchitas, eles ficam acumulados e, na medida que eles vão se manifestando como circunstâncias de vida, nós os chamamos de parabhada karma, né? Então, nós nascemos, nós temos esta carga de punya-papa, que nada mais é do que vasanas, tendências para fazer e experimentar, e mais o karma, o punya-papa, né, que existe no meu sistema, que é independente do que eu faça agora, porque o punya-papa, né, que existe no sistema, ele vai manifestar mesmo que eu nasça agora e viva uma vida de um santo. Nós temos a experiência, né, o exemplo do Ramana Maharshi, que apesar dele ter vivido do modo impecável que ele viveu, ele teve que passar por um papa karma, que foi um câncer, e ele acabou falecendo daquele câncer com muita dor, né? Desse punya-papa acumulado, uma porção fica pronta, e o acumulado se chama sanchita. A porção que fica pronta é chamada de parabhada, né? E ele vai sendo esgotado gradualmente. O problema é que o Jiva Atma, sob o efeito, né, de avidya, né, ele continua produzindo, ele esgota a punya-papa, mas acumula mais punya-papa, né? E aí ele vai esgotando, mas aí ele vai acumulando, e não todos os punyas-papas, as ações que nós colocamos no campo, elas frutificam imediatamente. Nós sabemos que é uma equação muito complexa, que muitas vezes envolve diversos nascimentos para que todo este processo seja esgotado, né?
Então, se diz que alguns yanis eles podem nascer somente para esgotar algum resíduo de Shanshita que ainda permaneceu no sistema. Uma porção madura é chamada de Parabada. Ele deve ser esgotado. O Parabada só pode ser exaurido por meio de educa, né? Através da atuação e das dores, né? Experiência de prazer e dor. Parabada, Punya, é exaurido através da satisfação e prazer. E o Parabada Papa é exaurido através da dor, ou desprazer. E para experimentar prazer e dor, né, precisamos de um meio físico, de um corpo físico, né? Olha que doideira. Então, a alma individual ela precisa, é por isso que, de novo, né? Eu acho que eu citei para vocês, essa passagem vai me permitir, de repente, falar um pouco sobre a última interação que eu tive com o Swami Paramarthananda, a respeito de coisas mais ou menos desse nível mais esotérico, né? Então, a alma individual, ela vive, ela está lá, ela tem o seu acúmulo, né, de punya papa, asanas, né, e ela está lá exaurindo algumas desses punya papas, seja em locas inferiores ou locas superiores, mas ainda assim ela tem que voltar. E para voltar, ela precisa de, neste nível aqui, ela tem a oportunidade de esgotar ou exaurir os seus punyas papas de modo mais rápido e eficaz. Mas, para isso, precisamos de um meio corporal, de um corpo físico, né? Através do qual nós podemos experimentar os prazeres, experimentar as dores e aprender através da dor e do prazer, né? Aprender alguma coisa contra-intuitiva, né? Que a maioria das pessoas não consegue nem mesmo se aproximar desses apontamentos, desses ensinamentos de que existe muito mais na vida do que as experiências de prazer e satisfação, né? E, portanto, é o Parabada que determina o tipo de corpo que eu vou obter para exaurir Punya Papa. E também isso é fácil da gente inferir naturalmente. Nós nascemos das nossas vasanas, as nossas vasanas permitem a Ishvara de desenhar sob medida um corpo físico numa circunstância cultural, local, né? Num tempo, num espaço que seja bem desenhado, né? Bem harmonizado, para que eu possa processar o meu Punya Papa, né? Então, dizem que almas muito avançadas, às vezes, elas têm dificuldade de encarnarem, de voltarem, elas têm que ficar esperando numa fila muito longa, aquelas filas indianas, né? Então, ou as filas nos supermercados brasileiros, que sempre fazem os clientes esperar, né? Então, essas almas mais elevadas esperam. Por que elas esperam? Porque elas precisam de uma cultura ideal, uma família ideal, num tempo o qual seja ideal também, entendeu? Para que ela possa nascer num corpo físico, num ambiente, né, harmônico, para que possa, né, desfrutar não somente, né, dos seus punyas, mas completar o propósito deste ciclo, né, quase eterno de nascimentos, né? E eu ouvi dizer também que, às vezes, quando a condição do campo é muito deteriorada, né, as almas, né, que têm muito papa, elas encarnam em massa, né? Eu já vi especulações que existe essa explosão populacional neste planeta por causa da deteriorização do Dharma, do campo dármica, e a oportunidade que isso representa para uma infinidade de almas, né, estarem vindo aqui para exaurir Papa Karma, entendeu? Através da dor, né? Então, a gente pode inferir que tudo isso faz muito sentido, né? Então, se eu tenho um Parabada, né, se o meu Sanchita é rico de Punya, né, então eu preciso de um corpo, numa boa família, boa linhagem, num bom ambiente, numa boa época, quando o predominantemente Papa Parabada, isso lhe dará um corpo doente, enquanto que, né, se eu tenho muito Papa Karma,
eu vou obter um corpo difícil, né? Eu vou sofrer. O sofrimento, ele serve esse propósito de exaurir, esgotar. Tudo isso faz muito sentido, né? Eu nunca fui atraído por esses temas, mas é common sense, bom sentido, senso comum, né? A gente colhe aquilo que a gente semeia, que a gente planta, né? Então, se você vê uma pessoa sofrendo circunstâncias muito dolorosas, desfavoráveis, doenças, isso e aquilo, não fique realmente triste e deprimir, oh, que injustiça, mas que injustiça. Você precisa abrir a sua mente e compreender, né, o quadro completo, né, a visão completa desse processo, né, de vida, morte e renascimento do Jiva Atma, né? É o único modo de esgotarmos punhas e papas é através dessas encarnações. Mas o propósito final não é simplesmente nascer num ambiente maravilhoso porque você tem muito punha, você quer transcender punha papa, porque quando você vem num ambiente muito maravilhoso, se o ambiente for tão bom, você vai desfrutar tantos prazeres que você pode até se distrair e não completar o seu processo, né? O processo aqui, o propósito final é transcender punha papa. Eu não quero punha nem papa. Eu sei que punha é melhor porque cria circunstâncias mais favoráveis, mas quantas pessoas nascem em famílias super ricas e ficam distraídas confortos, prazeres, entretenimentos e distrações que a riqueza permite. Então, o punha material, ele precisa estar associado principalmente com o punha espiritual. O punha espiritual é o mais elevado de todos, né? O punha material é irrelevante, praticamente. A gente só precisa de um mínimo necessário para concluir a nossa jornada através desta densidade física, né? É por isso que o próprio desenho do corpo tem o propósito de exaustão de punha papa. É por isso que não somos capazes de projetar um corpo, de controlar doenças genéticas, doenças hereditárias, porque temos que esgotar esta quantidade de karma, né? Isso aqui vai para esta ciência moderna dos globalistas que querem desafiar Deus e dizer que eles sabem como criar um ser muito mais inteligente, mais avançado, que não vai submeter a doenças, a dores e doenças, dores, prazeres, é parte íntegra, é parte inerente, né, das encarnações humanas e elas não podem ser evitadas, né? É porque este é o propósito. E se realmente esse propósito não existir mais, aí eu tenho certeza que Ishwaras vai colocar um fim nesta civilização, como já ocorreu aparentemente diversas vezes no passado. Esgotamento de Punya Papa. E qual é o propósito do Avatara? Avatara não é ignorante, ele nasceu da compreensão, da compaixão, ele desceu lá, porra, Ishvara, mas eu não quero ir lá embaixo, não, mas é importante, você vai lá, tudo bem, eu vou te proteger, você sou eu sou você já, né, já transcendeu tudo isso, e mesmo se eles crucificarem você, saiba que nada disso vai te afetar, né? Porque às vezes crucificam os avataras, né? Quando eu olho para tudo isso, eu não tenho dúvida de que Cristo, né, tenha sido um avatara também, né? Um dos avataras, né? E um avatara pode até sofrer a dor de um crucifixo, né? Então, o Ishvara, né, ele é Punya Papa, ele transcendeu o Punya Papa, né? Portanto, Ishvara, ele nunca produziria um avatara para esgotar a Punya Papa, porque Ishvara é puro conhecimento, além da ignorância que produz gostos e desgostos, né? Ele já esgotou, ele não existe, essas almas, elas já transcenderam o processo da alma individual de esgotamento, né? Processamento de karma. Ishvara, ele é o avatara, ele simplesmente produz um corpo diretamente do seu melhor amigo Maya, joga o corpo para mim porque eu tenho que ir lá embaixo
botar ordem naquela bagunça, principalmente aquele paizinho lá no hemisfério sul, né? Então, vamos lá. Eu quero o corpo. E qual é o propósito, né, de Krishna e desses avataras? É a proteção, né? A proteção do campo dármico, proteger os justos, preservar a condição do campo, destruir os violadores da justiça, os injustos, restabelecer o Dharma, a justiça, né? Portanto, é um trabalho árduo, eu estou sempre nascendo, descendo aqui para destruir os injustos e para ensinar os Vedas, os dois tipos de avataras. Os avataras com a missão de destruir os violadores e os avataras com a missão de ensinar as escrituras védicas. O propósito de Avatara é a proteção do Dharma e a destruição do Adharma, protegendo as pessoas boas, dharmicas, justas e destruindo as pessoas adármicas. Portanto, o propósito é Dharma Rakshanam, ou Shista Rakshanam. Então, é duas coisas, destruir o Adharma, protegendo o Dharma e ensinando, né, as escrituras que resolvem o problema do Adharma na sua raiz. Porque o Adharma, a violação, ocorre devido a esta densa ignorância espiritual que nós vivemos nos dias de hoje. Assim, o Avatara abençoa o planeta, o mundo, né? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite se você se beneficia,
você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão Ishwara, gratidão professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.